Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato 38 dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada pra você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. O convidado de hoje do Paradigma Cast é uma mente singular, que entende muito sobre Bitcoin de pontos de vista inconvencionais. Geólogo de formação, ele vai nos ajudar a explicar, para quem não manja muito, como é que funciona a mineração do Bitcoin, mas também vai falar sobre o funcionamento de uma exchange, contar sobre como é que é trabalhar numa empresa Bitcoin only e muito mais. Para mim e para o Guiriba é uma honra podermos receber aqui hoje o Caio Leta, da Bipa. Tudo bom, Caio? Opa, tudo bem com vocês, prazer é todo meu. Também, muito obrigado por ter topado o convite de estar aqui com a gente. Eu sou o Felipe e aqui do meu lado, meu co-host Guiriba. Tudo bom, Guiriba? Tudo ótimo, Felipe. Bom demais poder receber o Caio e também aprender um pouco mais o Bitcoin do ponto de vista de um geólogo, que é uma coisa que eu não imaginei que ia aprender nesse podcast. Você já deve ter ouvido falar nesse ângulo e nessa provocação zilhões de vezes, mas se tu puder contar um pouquinho para a audiência como que alguém se aventura a fazer geologia, qual que é o insight, as vontades, as ambições por trás dessa escolha? Bom, primeiro eu vou fazer o disclaimer que é uma escolha que muitos se arrependem depois, porque assim, primeiro, escolher uma profissão quando você tem 18 anos não é tarefa fácil, mas assim, quem é o geólogo? O geólogo, no estereótipo de alguém que tinha 18 anos, é o cara que vai fazer trilha, vai estar em contato com a natureza, ele estuda terremotos e vulcões e ele estuda dinossauros. Só as coisas legais da natureza. Legal. Tipo, meu filme favorito quando eu era criança era Jurassic Park. Eu era criança que sabia o nome de todos os dinossauros. Sei de alguns até hoje. Então, assim, pra mim, eu não vou falar que eu sempre quis geologia, porque teve um período lá que eu pensei, puta, será que eu quero fazer direito? Será que engenharia? Será que engenharia ambiental? E aí eu reencontrei a geologia, eu lembrei, puta, eu realmente gostava disso. Será que eu não me interessa? E aí eu prestei. Então, pra mim, assim, era muito uma visão de adoro fazer trilha, adoro a natureza, não quero estar na frente de um computador, não lido bem com tecnologia, o que é engraçado, onde estamos hoje, né? Mas então era uma visão quase de uma fuga da cidade, assim, sabe? Uma maneira com validação social de estar no campo, de estar no mato, de não estar num emprego tradicional. E você chegou a terminar essa faculdade? Nossa, mais do que isso. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Por muito tempo eu queria ser pesquisador. Eu desisti de ser pesquisador no meio do doutorado só. Caraca. Então, assim, foi 11 anos e meio da minha vida focado em estudar pedras. E pra quem tá interessado, faz bastante trilha mesmo? Vai a campo? Como é que é? Muito menos do que você imagina. Tipo, no final, assim, você até faz um pouco de trilha, você até faz trabalhos de campo, mas aí você traz as suas pedras, né, que a gente chama de amostra, para o laboratório, porque você precisa transformar essa pedra em um dado. E aí você usa equipamentos para fazer isso, mas depois esses dados vão ser analisados num computador. Então, assim, aquela visão utópica de eu vou fugir do computador, infelizmente ela não existe em nenhuma profissão atualmente, acho. Talvez, sei lá, um cozinheiro, alguma coisa assim, mas algo que você vai ter análise laboratorial envolvida, você não vai fugir do computador, você não vai ter a sua utopia. É louco isso, né? Porque eu acho que toda criança, adolescente que gostava de ficar bastante na rua, já teve um pouco dessa ideia, né? Eu tô falando por mim aqui, já pensei muito também quando eu era mais jovem, quais será que são as carreiras nas quais eu vou passar menos tempo sentadinho na frente da tela, né? Será que tem alguma hoje, Guiriba? Cara, jogador de futebol? Pior que até os caras quando não estão jogando estão no CS aqui o dia inteiro. Neymar. Mas é verdade, é um bom ponto. Talvez atletas de alto rendimento. Mas é curioso. E, enfim, de fato, boa parte dos caminhos profissionais convergem para isso hoje. Você tem muita coisa dessa época que tu traz para a tua experiência hoje com o Bitcoin? Eu talvez vou até dar um passo atrás e tentar ser mais específico. Esses caminhos mais acadêmicos, você passou um bom tempo num caminho bastante acadêmico, eu admiro muito porque acho que ensina a pessoa a fazer ciência, né? Uhum. E pouquíssimas pessoas sabem fazer ciência na sociedade hoje em dia.
coletar amostra, testar a hipótese, desprovar a hipótese, entender que não existe uma verdade 100% provada, mas só hipóteses que você vai descartando, né? E eu vejo uma relação muito forte entre pessoas que têm esse gosto de buscar pela verdade e pessoas que acabam sendo magnetizadas pelo Bitcoin, que é o dinheiro mais verdadeiro de todos. Aí volta a pergunta, o que tu leva daquela época pro teu dia a dia hoje? Cara, 100% o que você falou, assim, eu fiz no meu mestrado, no meu doutorado, eu estudei o processo de formação de depósitos minerais, ou seja, eu trabalhava com mineração na geologia. E eu também trabalhei numa mineradora de Bitcoin. Muitas pessoas perguntam, então você aproveitou o conhecimento de uma área para outra? Nada. Eu aproveitei o tipo de pensamento, a construção de raciocínio que você ganha ao ter que escrever uma dissertação e uma tese, sabe? A questão de, você falou, validar hipóteses, entender que a ciência é uma coisa que está sempre em transformação, não é uma coisa fixa, sabe? Toda uma metodologia de pensamento também dá uma certa confiança, assim, querendo ou não, o Bitcoin é algo que é extremamente complexo. O fato de você já ter montado outros quebra-cabeças que são extremamente complexos te mostra que é só você manter a calma e montar uma pecinha de cada vez que você vai chegar lá. É só você dedicar tempo suficiente. Então, acho que para mim o que mais eu adoro o que eu estudei no meu mestrado e no meu doutorado. Se eu tentar falar as palavras aqui, ninguém vai entender. Você lembra aquele tal de isótopo? Claro. Então, eu trabalhei com isótopos. Isótopos são os que são as moléculas parecidas, mas varia uma coisinha, não é? É o mesmo elemento com número de massa diferente, ou seja, tem o mesmo próton, mas tem um número diferente de nêutrons. O pessoal usa isso para datar as pedras. Sei lá, você pode lembrar do carbono 14, que é usado para datar matéria orgânica. Para datar as pedras mais velhas, você usa outros tipos de isótopos, sabe? Eu usava bastante o decaimento do urânio em chumbo, e aí você consegue saber pelo tempo de meia-vida que cada um desses isótopos leva para decair, você consegue estimar a idade da pedra. Decair é quanto de radiação que emite, é isso? O decaimento é o processo que o urânio está perdendo prótons e virando um chumbo. E aí, o processo de decaimento radioativo é toda essa cadeia de transformações. E aí, dependendo do isótopo específico, a meia-vida é A ou é B, e aí você consegue ver, putz, se é esse isótopo aqui, o negócio tá lá, isso aqui deve ter 10 mil anos. Exato, porque assim, tinha zero de um elemento X na composição inicial, hoje em dia tem 10 desse elemento. Pô, de onde esse elemento veio? Ele só pode ter vindo do decaimento daquele outro elemento. Se ele só pode ter vindo do decaimento daquele outro elemento, e tem 10 disso agora, é só você ver o tempo que leva para esse elemento decair nesse elemento e fazer uma regra de 3 que se obtém a idade. Entendi. Assim, de forma muito simplificada, né? Sim. Mas, ou seja, eu levo certas coisas, mas não é que eu levo o que eu estudei em si, sabe? Ninguém se importa com isótopos de urânio e chumbo no meio do Bitcoin. Ninguém se importa com um depósito de cobre no meio do Bitcoin. O que eu levo é muito mais essa estrutura de pensamento que você acaba aprendendo, porque senão você não conseguiria concluir esses projetos. Sim. Tu diria que a palavra mineração é uma metáfora adequada para o processo de criação de novos Bitcoin? Eu acho uma péssima palavra. É mesmo? Ela é adequada se você está focando principalmente nos novos Bitcoins que estão nascendo, né? Mas se você focar só nessa palavra mineração e você focar só nos Bitcoins que estão nascendo, você acaba ficando muito preocupado com o orçamento de segurança, porque o halving acontece a cada 4 anos, então talvez o Bitcoin não tenha orçamento de segurança no futuro. E a questão é que tá correto, usar a mineração, porque vem numa analogia com o ouro, né? O ouro você minera usando prova de trabalho, você obtém a commodity. O Bitcoin é a mesma coisa no mundo virtual. Qual é a questão? A questão é que os mineradores têm uma segunda fonte de receita. E quando você foca só em mineração, você esquece das taxas de transações que estão dentro de cada bloco. Então, meio que enviesa a visão em torno de todo o ecossistema da mineração de Bitcoin de uma maneira que eu não acho que é saudável. Assim, o termo que eu já ouvi que eu mais gosto para essa atividade é a validação incentivada. Porque, no fundo, o mais importante da mineração é validar as transações. Os bitcoins que são emitidos, eles estão lá justamente para incentivar os mineradores a fazerem o quê? A validar essas transações. Também é importante a coisa da emissão ser constante, não ser controlada, sabe? Não ter uns amigos do rei, não ter um pre-mine. Tudo isso é muito importante.
Mas quando a gente foca só nisso, a gente esquece que tem transações sendo consolidadas e que essa taxa dessas transações sendo consolidadas no futuro da rede é o que vai ter que manter a rede em pé. Esse é um bom ponto e vai dar bastante pano para manga, acho que a gente vai voltar nisso. Mas antes, vamos ilustrar um pouco mais da tua história para o pessoal que está te conhecendo agora. Tu falou que teve uma experiência com uma empresa de mineração, hoje tu é head de pesquisa na BIPA. Queria que tu contasse um pouquinho tanto da experiência na empresa de mineração, quanto a tua chegada e teu dia a dia na BIPA. Tá. Eu comecei a trabalhar na Arthur Mining, né, que é a empresa de mineração, porque antes da Arthur Mining, quando eu descobri que eu não queria ser professor de geologia na USP, eu estava meio perdido, né? Foram 11, 12 anos construindo essa trajetória até você entender que não era isso que você queria. Nos últimos 2 anos do doutorado, eu comecei a abrir uma startup com amigos meus, que aí era focada em educação. Tipo, ninguém era educador, mas todo mundo gostava do pensamento de, temos uma ideia, vamos tentar resolver um problema que foi um problema nosso. E aí o nosso problema principal era a questão de projeto de vida, que é um eixo norteante daquela tal de BNCC, que é uma coisa que decaiu, mas era um projeto para a educação do ensino fundamental e médio no Brasil. BNCC? BNCC e Novo Ensino Médio. Era uma coisa que, vamos transformar toda a educação brasileira, sem ser uma coisa tão conteudista e tão focada em cada uma das matérias, vamos fazer uma coisa que as matérias se comunicam mais e tem um eixo norteante que chama projeto de vida. Ou seja, você vai tentar formar pessoas com mais autonomia, que possam escolher mais as coisas e elas entendem por que elas estão fazendo isso. Isso não foi para frente porque, no Brasil sempre vai ter o argumento, mas e a escola lá no interior do Acre? Ela vai conseguir implementar isso? E a resposta sempre vai ser não. Então isso foi considerado algo que ampliaria as desigualdades, não foi para frente. Mas enfim, eu estava nesse processo de empreender, junto com o doutorado, não tirei nenhum período nos últimos 3 anos de doutorado de férias, terminei o doutorado, fiquei nessa startup mais 6, 7 meses, falei para os meus sócios, pessoal, eu não estou aguentando mais, eu estou cansado, eu estou quase em burnout, no fundo eu estou atrapalhando mais do que ajudando aqui. E aí meu plano era tirar um ano sabático. Não tirei. Na primeira semana eu pensei, eu tenho tempo livre, deixa eu aproveitar para me aprofundar mais no Bitcoin, que é algo que eu sempre gostei. Esse momento foi o momento que nasce o Explica Bitcoin, que foi meu primeiro projeto de educação, onde eu traduzia textos do inglês para o português. Eu fiquei 1 ano traduzindo textos do inglês para o português, isso me, sendo acadêmico, você tem o costume de escrever. Então, você vê a ideia das outras pessoas, você liga o ponto, você começa a formar seus próprios textos. Isso me rendeu um convite para escrever colunas na Livecoins. E essas colunas que eu escrevia na Livecoins acabaram até virando um livro. Desse trabalho de conteúdo pelo Explica Bitcoin, o pessoal da Arthur Mining me puxou para trabalhar com conteúdo. Tipo, estão precisando de um redator, um copywriter, você escreve sobre Bitcoin, tá livre no mercado, vem trabalhar com a gente. Falei, beleza, demorou. Nem achava que, minha ideia era que conseguisse, ao fazer o Explica Bitcoin, abrissem portas, mas eu não esperava que essa porta se abriria, Foi muito mais um acaso positivo. 2 meses dentro da Arthur Mining, eles falaram, mas calma, você tem um doutorado, você trabalha com ciência, a gente tem esse cargo aqui de Head of Research aberto também, que faz 1 ano que a gente não acha ninguém. Você não quer fazer um portfólio, resolver um case pra gente ver se faz sentido? Eu falei, demorou, beleza. Eu achava que não era pra mim porque eu não sei codar, não sou desenvolvedor. Achava que esse escopo precisaria ser desenvolvedor. Daí eu fiz o case, fui aprovado, fiquei o próximo 1 ano e 4 meses trabalhando na Arthur Mining com pesquisa e desenvolvimento, principalmente. Ou seja, toda aquela parte de pesquisa mais, não sei, que nem a Paradigma faz, que nem a BIPA faz, focada no Bitcoin Only, aquela coisa mais de relatórios, PDFs, ou até, falar com as pessoas para explicar o que está acontecendo. Mas na Arthur Mining ainda tinha um quê de desenvolvimento junto, porque a Arthur Mining é uma mineradora, né? Trabalha com hardware, não trabalha só com software. Então tinha a questão de, ver fluxo de ventilação nos containers para ver se o resfriamento vai estar funcionando de maneira adequada ou não. O que a Arthur faz exatamente, para quem não sabe? A Arthur é uma mineradora de Bitcoin. Ela não se venderia assim. Na época que eu estava lá, a principal linha de discurso é que é uma energy tech que usa containers que processam dados para monetizar energia ociosa. Ou seja, se você falar cripto ou você falar Bitcoin, é um palavrão e você afasta capital. Então você fala que você é uma startup de energia
que monetiza a energia ociosa que o pessoal tem processando dados criptográficos. Ou seja, você fala a mesma coisa em outras palavras, é tipo um cavalo de Troia, assim. Mas a Arthur é basicamente uma mineradora. Em que tipo de fonte de energia ociosa? Que tipo de... Bom, eu tô fora há 1 ano e meio, então não vou falar com propriedade. Quando eu tava lá, a gente atuava nos Estados Unidos, principalmente. Tinha uma operação no Brasil que era com uma PCH, que é uma pequena central hidroelétrica, que estava fora do grid. Ele tinha recomprado o contrato no Mercado Livre que ele trabalhava e ele quis minerar Bitcoin porque ele já tinha entendido a proposta de usar mineração de Bitcoin para monetizar a energia ociosa. Legal, hein? Pra caramba. Fora isso, a gente tinha uma operação com... qual é o nome? Quando uma cidade tem abundância energética e quase o tempo inteiro... controle de Load balance. Load balance, exato. A gente fazia isso numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, ou seja, 99% do tempo a operação podia ficar ligada, tinha aqueles 2-3% que se tá uma onda de calor, tá uma nevasca, etc., que a gente precisava desligar as operações. Legal. Era bem legal. Para quem não entendeu essa parte do balanceamento do grid, o ponto é que tem o consumo de energia elétrica, principalmente pela demanda doméstica, ele é super sazonal, né? Então, no verão, aqui no Brasil, por exemplo, ar-condicionado dispara o consumo. Tem momentos em que o consumo despenca. Só que para tu provisionar, tu ter toda essa eletricidade disponível para a galera, a hora que todo mundo ligar o ar-condicionado ou o interruptor, não explodir o grid, tu precisa ter essa energia, essa capacidade de produção e de transmissão de energia, né? Só que tu também não pode ter essa capacidade toda e essa infraestrutura ficar dormente 90% do ano e funcionar só quando a galera demanda, né? Você não deveria fazer isso, mas a verdade é que em todos os lugares que não estão minerando Bitcoin para equilibrar a rede, isso está acontecendo. Tipo, no momento que a gente não está usando o nosso pico de demanda, a gente está pagando para essa energia que está sendo gerada e não está sendo utilizada. Nós, povo, pessoas. Nós, povo, tá embutido na conta de luz, de uma maneira que talvez não seja explícito lá, mas quem paga esse seguro apagão é o consumidor final. Então, se as CPFLs da vida todas adotassem esse tipo de mineração de Bitcoin para balancear o grid, provavelmente a conta de luz de todo mundo ia ficar mais barata. Eu diria que não é eu diria que é quando. É? E você já viu exemplos de empresas lá nas cidadezinhas dos Estados Unidos? Era um órgão público que contratou a Arthur. Sim. Eu ia perguntar, você já viu exemplos de implementações dessa na esfera pública, né, e não na esfera privada? Mas lá nos Estados Unidos seria um exemplo. Né? Aqui no Brasil mais difícil, talvez. Aqui no Brasil eu sei que tem algumas empresas elétricas começando a estudar o assunto. Lá nos Estados Unidos, tinha empresas grandes envolvidas. Tinha a Duke Energy, se eu não me engano, é a segunda maior geradora americana, já estava começando a estudar a mineração de Bitcoin justamente para monetizar a energia ociosa. Isso era em 2023. Desde que eu saí da Arthur, eu confesso que eu não acompanhei tanto quanto esse mercado evoluiu, mas para mim, assim, é bem simples. Vai ter um momento que as empresas abertas, elas precisam mostrar os resultados. E aí, quando elas mostram os resultados, você olha lá na planilha e vê, na minha planilha isso aqui está como um custo, para você está como um lucro. O que você sabe que eu não sei? E a resposta é Bitcoin. Então eu acho que isso, assim, vai ser que nem a questão, sei lá, do Michael Saylor e da MicroStrategy. Começa com uma andorinha só e uma andorinha não faz verão, mas de repente começa a pipocar em volta. Assim, é uma questão de tempo até todos os executivos serem educados e essas coisas mais modernas e disruptivas serem implementadas. Como é que era a monetização, em linhas gerais, dentro do que tu puder falar, no sentido de a empresa custeia a implementação do negócio, depois pega um revenue share do que produz de Bitcoin? Como é que funciona em linhas gerais, assim? Depende. Em cada lugar tem um modelo diferente, né? Então, por exemplo, lá na cidadezinha nos Estados Unidos, tinha uma questão que não, o lucro é nosso, mas a gente paga para ter esse direito. No Brasil tinha uma divisão mesmo, assim, tipo, era uma coisa bem... O cara chamou a gente, mas a gente que estava implementando, cuidando, então dividia o lucro. Entendi. Então, de acordo com, sei lá, negociação entre as duas partes em cada lugar em específico. Sim. E você já viu de perto o que tem a dizer sobre o caso no qual a energia ociosa é emissão de metano ou gás resíduo fabril, assim? Pra mim esse é o case mais legal de todos, sendo bem sincero. Esse é um case que faz a gente conseguir usar como cavalo de Troia todo o movimento ambiental. Tipo, existem algumas petroleiras que começam a estudar isso, e é só para explicar para quem está em casa.
alguém aqui já deve ter passado por Cubatão e visto aquelas chaminés queimando. Aquilo basicamente são petroquímicas queimando metano, porque eles não têm o que fazer com esse metano. Metano, para quem não sabe, é o gás de cozinha. Ou seja, tem um puta potencial energético, mas muitas vezes ele está associado com outros produtos do petróleo e não é fácil instalar uma infraestrutura, sabe? Um gasoduto é uma infraestrutura diferente de um oleoduto. Muitas vezes no lugar que você produz petróleo, você coloca um oleoduto, mas não é economicamente viável você colocar um gasoduto. Beleza, o que você faz com esse metano? Não dá para botar em cilindros e vender, não vale a pena. Não vale a pena. E aí, assim, sei lá, num país que não tenha uma regulação muito firme, não tenha uma fiscalização muito firme, você simplesmente abre a torneira e deixa ele escapar para a atmosfera. Qual o problema disso? Uma molécula de metano, que é CH4, ela é 85 vezes mais potente o efeito estufa dela do que uma molécula de CO2. Então, assim, você queimar o metano e usar esse metano para gerar energia, você, está minerando Bitcoin, legal, mas 2, você está mitigando em muito a emissão de gases estufa. Tipo, se você tiver uma operação focada em metano, você pode falar que a sua empresa é carbono negativo, por exemplo. E isso, assim, é uma tendência que, na minha visão, vai expandir para diversas petroleiras no mundo, assim, tipo, na época que eu estava na Arthur Mining, eu lembro que a ConocoPhillips, a Shell estava começando a se envolver, tinha algumas 3 ou 4 petroleiras, tinha uma petroleira na Argentina começando a se envolver, sabe? Isso estava começando a pipocar e estava num estágio um pouco mais avançado do que o estágio das geradoras de eletricidade. E é uma coisa que, assim, tende a acontecer. E aí, só explicando para o pessoal em casa por que o metano sempre está acontecendo junto com o petróleo. Pensa numa Coca-Cola. A Coca-Cola tem o gás que está diluído dentro do líquido. Por quê? Porque está lá um negócio pressurizado, esse gás consegue estar diluído no líquido. Quando o petróleo chega até a superfície, é o equivalente de você abrir a garrafa de Coca-Cola. Então tem uma separação de fases. Então, assim, toda a produção de petróleo tem como subproduto metano. Em muitos lugares você vai conseguir extrair os dois, mas em muitos outros você não vai conseguir extrair os dois. A mineração de Bitcoin é a única indústria que consegue dar um uso para esse metano que vai ser sempre desperdiçado em produções de petróleo, basicamente. Que loucura. E por que não tem gente fazendo isso à torta e à direita em Cubatão, por exemplo? Ou em qualquer lugar que tenha muita produção de petróleo aqui no Brasil? O que eu diria é que está começando a ter, e não tem ainda, porque eu acho que é assimetria de informação, sabe? Essas coisas demoram para chegar, sabe? Demora, sei lá. Vai representar uma parte de lucro muito pequeno para uma operação de uma petroleira. Quanto tempo você vai ter que passar por compliance, por análise de risco, por diretor, por comitê, subcomitê, até validar isso? Então eu acho que é uma coisa que vai ser sim incorporada, mas não é necessariamente amanhã, sabe? E no Brasil em específico tem um outro agravante que a maior parte da nossa produção de petróleo está em offshore, né? Está no alto mar. E aí espaço é mais difícil, manutenção de máquina numa plataforma de petróleo, com maresia, com água salgada, assim, se torna um desafio operacional um pouco maior. Assim. E deve ter manutenção pra caramba, né? Deve requerer. Sim. E uma pergunta leiga que vai ser das ruins de responder, mas eu acho que tu consegue nos dar uma ideia. É ruim de responder porque tem 200 milhões de variáveis, né? Mas só para as pessoas que estão em casa, ou sei lá, o cara tem um potencial hidrelétrico na fazenda dele, ou tem uma pequena planta fabril que gera esse tipo de resíduo e tá mirabolando esse tipo de ideia. Em linhas gerais, uma ideia de tempo para a pessoa conseguir o payback de uma instalação de um container, considerando que ela vai botar o custo, ela vai pagar. Eu odeio dessa resposta, mas depende. Depende muito, né? É porque, assim, qual minerador você tem acesso? Você tem acesso a uma hash rate alta ou baixa? É um, sei lá, S9? É um S21? Sabe? Depende da máquina que você tiver acesso, vai mudar tudo. Basicamente, tem 2 grandes variáveis na mineração, que é o custo da energia, e nesse caso a energia está aproximadamente de graça, se você já tem a infraestrutura implementada. Nesse cenário, quase qualquer máquina que você tiver acesso vai ser melhor que nada. Você está ganhando cashback por algo que não estaria ganhando cashback e agora você está. Então, provavelmente vale a pena. Mas, assim, a janela de tempo depende da eficiência da máquina que você colocar e isso varia muito, muito mesmo. Então, não sei responder, assim. Geralmente,
Deixa eu responder de outra forma. Eu acredito que no futuro a indústria da mineração de Bitcoin não vai existir. Ela vai ser sempre algo dentro das indústrias de petróleo, dentro das indústrias de energia, porque atualmente a indústria da mineração de Bitcoin sempre pensa que precisa ter o payback rápido. Sabe, as coisas precisam ser lucrativas rápidas. Por quê? Porque tem investidor externo, eles são startups, então tem esse tipo de mentalidade. Ao passo que o investimento de uma petroleira ou de uma indústria de eletricidade, de energia, geralmente é em janela de décadas, 20 anos, 25 anos. Então eles podem ter muito mais calma para obter o payback. Isso, ao longo do tempo, acho que vai fazer as pequenas startups de mineração de Bitcoin, mesmo as grandes, assim, sabe? Quem não virar uma Marathon, uma Riot, eu acho que tende a ser fagocitado por outras indústrias. Por quê? Porque o payback é rápido. E o payback rápido não consegue competir com quem não se importa em ter um payback muito mais longo. Mas isso também quer dizer que o payback não é tão longo assim, não é uma questão de uma década atualmente. Gostei dessa visão. Então você acha que a mineração de Bitcoin como uma indústria isolada tende a desaparecer Sim. e ser engolida pela indústria de energia? Sim, eu acho que vai ter uma verticalização. Acho que ela não vai ser uma indústria isolada, vai ser parte de um processo maior. Assim. Legal. E como que a BIPA surgiu nessa tua jornada? Tava lá na Arthur e aí? Bom, primeiro eu já conheço a BIPA desde o começo de 2021. É interessante isso porque quando eu entrei nela eu fui ver o número de cliente que eu era. Eu sou o cliente 8.000 e alguma coisa, assim. Hoje a base tem mais de 300 e tantos mil, então assim, eu tava lá desde o começo. E eu sempre admirei muito a BIPA porque a BIPA, sei lá, sempre pareceu diferente de outras corretoras por seguir o ethos do Bitcoin Only. Tipo, a gente, né, mas nessa época eles já permitiam um saque grátis desde quando eu conheci a empresa, ou seja, você sempre consegue mover seus sets para mandar para on-chain, para sua própria carteira de graça, e isso eu acho muito diferente de outras corretoras que geralmente o modelo de negócio é tentar aprisionar os seus fundos dentro deles e estimular muita operação interna para ganhar dentro com as taxas, né? E a BIPA já tinha Lightning implementada, né, assim, em 2021. Então eu sou usuário da BIPA desde 2021, quando eu conheci eles. Em 2024, em fevereiro, eu estava aqui... nessa época que eu estava na Arthur Mine, eu morei um tempo em Florianópolis, né, que a Arthur Mine tinha sede lá. Quando eu estava aqui em São Paulo visitando a família, etc., o Kenu, que é o CFO da BIPA e é um amigo pessoal meu, me convidou para participar de um evento que a BIPA conduzia, principalmente em 2024, agora em 2025 a gente não está priorizando, que a gente chamava de BIPA Talks, que era basicamente um BitDevs sem ser focado na parte técnica. Ou seja, era um espaço que as pessoas chegavam e a gente basicamente fazia uma roda de conversa. E aí ele me chamou para conversar com ele e eu agi como co-host. Ele era o host, eu era o co-host. A gente fez o evento, foi muito legal, etc. Eu tava dando carona pra ele na volta do evento, sei lá, 10h30 da noite, ele perguntou: cara, você teria interesse em vir trabalhar com a gente? A gente pensa em expandir essa área de educação, de pesquisa, fazer mais eventos como esse, etc. Se a gente pensasse nisso como uma prioridade, você teria interesse em vir trabalhar com a gente? E aí isso me deixou muito balançado, assim, porque eu amo mineração de Bitcoin. Eu acho que a tese, tava até falando pra ele em off, eu acho a tese mais bonita do Bitcoin, assim, eu acho que... A mais bonita? A mais bonita. Tipo, eu acho a parte monetária incrível, maravilhosa, mas o substrato da sociedade é energia. Não é o dinheiro também é, mas são ambos, sabe? Não é só o dinheiro. O dinheiro sem energia não muda nada. Sabe, se a gente estivesse num mundo com moeda forte e sem usar combustíveis fósseis, a gente não conseguiria sustentar, alimentar 8 bilhões de pessoas. A gente não teria passado de 1 bilhão de pessoas. Então, assim, talvez seja o meu lado de ciência da natureza também que gosta dessa tese de energia. Acho que fala um pouco com o meu viés. Mas eu sempre adorei a mineração de Bitcoin. No entanto, tinha um aspecto dela que me lembrava muito a minha carreira na geologia, que é o seguinte: eu estou estudando um negócio que quase ninguém se importa. Que eu posso fazer um puta artigo, um puta relatório, falar sobre o assunto e ninguém vai prestar atenção. Por quê? Porque é um tema muito nichado. Ao passo que trabalhar na BIPA, isso era o meu racional da época, continuo acreditando hoje em dia, me dá muito mais formas de colaborar para uma adoção maior do Bitcoin. E o que eu acho que é importante? A mineração do Bitcoin dar certo ou a adoção do Bitcoin crescer? Na minha cabeça, a mineração do Bitcoin vai dar certo ou errado, meio que independe do que eu, dentro de uma empresa, fizer. Mas
a educação do Bitcoin para aumentar a difusão dele na sociedade, especialmente a brasileira, é algo que eu realmente acredito que a posição que eu tenho na BIPA colabora bastante. Então, assim, foi muito uma visão de quero colaborar com a educação para aumentar a adoção do Bitcoin. Porque, assim, eu até falei que na Arthur tinha um quê de P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento. Na BIPA não tem a parte de desenvolvimento, na BIPA tem a parte só pesquisa. E isso é algo que eu sinto falta, sabe? Isso é algo que fala muito com a minha parte acadêmica, essa parte de desenvolvimento, sabe? É algo que é legal estar no laboratório, estar mexendo, estar estudando essas coisas mais complexas. Hoje em dia eu trabalho muito mais com educação e pesquisa de mercado, o que é muito legal também, mas aquela parte academicista sente uma faltinha. Mas essa motivação de, sei lá, que assim, em poucas palavras, eu acho que a adoção é o que mais importa sobre o Bitcoin. Sim. Sabe, o que faz o preço do Bitcoin? É o M2, é o halving, é oferta e demanda. Tudo isso tem uma parcela de verdade, mas se não tiver adoção, não vai ter demanda. Então não importa a oferta ser fixa, não importa o halving, não importa o M2 crescer, sabe? Se não tiver adoção, meio que tudo mais não importa. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que focou em olhar a adoção e o resto como um subproduto, sabe? Se você vê a adoção, o resto pode estar debaixo do capô que tá tudo certo. E como na BIPA vocês têm feito isso? Como que vocês estão ajudando para melhorar a adoção lá na BIPA? Então, eu gosto muito do pensamento da BIPA, que é simplificar a maioria das coisas e colocar as coisas debaixo do capô. Por exemplo, vocês conhecem a crítica de, não, eu não consigo pagar meu cafezinho com Bitcoin. Essa é uma crítica que a maioria dos bitcoiners fala que ela não é correta. Eu concordo que ela não é correta, porque dinheiro tem duas funções, é guardar e é gastar, não é só gastar. A parte de guardar dinheiro é muito importante também. Mas enfim, esse é um viés que por algum motivo a grande maioria das pessoas tem. A BIPA, por exemplo, permite. Você pega o aplicativo da BIPA, escaneia um QR Code do Pix, o aplicativo automaticamente traduz o seu saldo de Bitcoin, ele converte para reais e faz o Pix. Ou seja, coloca a complexidade debaixo do capô e torna o Bitcoin muito mais usável no dia a dia. Tipo, atualmente, por exemplo, a gente tem um cartão de crédito que você pode colocar o Bitcoin como garantia. Ou seja, você pode gerar liquidez no seu Bitcoin sem precisar pagar imposto sobre os lucros. Então, você coloca lá, sei lá, por exemplo, fui passar minha lua de mel no Japão. Coloquei Bitcoin como garantia, paguei tudo em parcelando o máximo de vezes possível sem juros e ainda ganhei cashback. Maravilhoso. O cashback da BIPA, inclusive, que é em satoshis, que é muito mais legal do que aqueles programas de milhagem, né? Não, você junta pontos, junta sei lá o que, e no final você parou com uma torradeira, sabe? Aquelas coisas. Ou com um monte de shitcoin também. Exato. Tipo... Pontos. Pontos, exato. Então, assim, eu acho que a visão geral é assim, a gente tenta construir produtos financeiros inovadores usando o Bitcoin como camada base. Então, é um cartão de crédito que você pode lastrear no Bitcoin. É um Pix que você pode receber ou pagar e você, sei lá, se quiser pagar... Eu dei o exemplo de pagar o cafezinho, mas se você quiser receber de alguém e essa pessoa só vai te pagar em reais, você consegue receber direto em Bitcoin. Sabe? E você consegue fazer isso, ou seja, você consegue comprar Bitcoin sem precisar abrir o aplicativo. Você parar pra pensar. A gente está para implementar uma função que vai, sei lá, chegar num valor específico, você faz o saque automaticamente. Ou seja, você vai conseguir comprar Bitcoin e sacar Bitcoin para o seu endereço da sua carteira sem nem abrir o aplicativo. Ou seja, a BIPA tenta muito simplificar o uso do Bitcoin no dia a dia. E para mim, assim, sendo bem sincero, a gente tem um problema dentro do ecossistema, não só do Bitcoin, mas cripto como um todo, que a gente olha muito para dentro, a gente olha muito para nós mesmos, sabe? A gente não pensa no pessoal que está de fora. Então a gente não se importa com a complexidade. Tipo, eu consigo entrar na Binance, usar a Binance e fazer o que eu quiser lá dentro. Imagino que vocês também. Se eu indicar a Binance para minha irmã, que é professora de artes num colégio Alternas, o que ela vai fazer? Ela vai clicar lá, buscar Bitcoin. Ela vai encontrar 10 Bitcoins diferentes, ela não vai saber qual é o certo, talvez ela acabe saindo com o Bitcoin Satoshi Vision ou com o Bitcoin Cash. Ou seja, a gente acredita que tem muito valor simplificar ao máximo as coisas, tornar a jornada o mais sem atrito possível, ser a melhor experiência do usuário possível, porque a adoção passa por a gente trazer pessoas que não são tão técnicas, sabe? São pessoas que são, sabe, não são
têm mais de 35, 40 anos, não cresceram com a internet e que essas pessoas, têm que ter acesso ao Bitcoin também. Então a gente tenta simplificar ao máximo para ser uma jornada mais simples para o máximo de usuários possível se sentir à vontade. Quem que cuida do design na Bipa? Hoje em dia entrou um cara novo que chama Alan Kirsch, que é muito bom. Fora isso, talvez você conheça do Twitter, um anon que tá lá como Shadows. Shadow Lewis. Ele é nosso designer desde, acho que 2022. Teve um momento, há 1 ano, 2, que a Bipa deu uma repaginada no visual, antes de mudar o logo, acho. Não, foi junto? Foi junto. Fazendo muita coisa em preto e branco e tal. Só perguntei pra deixar o parabéns aqui, porque eu gosto muito do design e vejo muito bom gosto. Não, eu gosto muito. Eu adorava o design antigo, apesar de era basicamente o Cash App brasileiro. Exatamente. Eu gostava bastante, porque assim, o Cash App com certeza fez uma pesquisa para fazer o design, era um design bom. O Luiz veio no nosso podcast e falou que copiou, né? Bom, se ele falou, então eu posso falar. Tipo, literalmente, copiou igualzinho. Que bom, assim, querendo ou não, quanto de dinheiro o Cash App não fez, não colocou em designer para fazer o estudo dessa UX e desse design. Maravilhoso. Mas aí, quando lançou essa ID nova, eu falei, de fato fez diferença. Essa ID nova eu acho maravilhosa. Assim, não sei, bom, você deve conhecer, você tem informação de propaganda, mas o Think Different da Apple, aquela primeira maçã colorida, então pra mim é muito parecida essa lógica, assim. Eu acho muito bonito como branding, assim. É verdade, bem lembrado. Como é que é o dia a dia lá dentro? Seu dia a dia em particular? Bom, o escritório é maravilhoso. E isso é uma coisa doida de falar, porque é a primeira vez que eu tô trabalhando presencial. Sei lá, mestrado não tinha obrigação nenhuma, doutorado também não tinha obrigação nenhuma, na Arthur não tinha obrigação nenhuma, então agora a gente vai, eu vou 3 vezes por semana, pessoas de São Paulo vão 3 vezes por semana no escritório. Escritório aqui do lado, é na Pedroso com a Pinheiros. Bom. Eu vou a pé, eu chego em 10 minutos, o escritório tem uma infraestrutura muito boa, sabe? Cadeiras boas, monitores bons, aquelas coisas que no começo parece frescura e aí depois você vê a diferença ao longo do tempo. A galera é legal. Eu sou um dos caras mais velhos da empresa, o que é engraçado. Eu acho muito positivo, sabe? É um clima leve, é um clima... É um pouco foda porque eu levo um pouquinho de bullying, mas tá tudo certo. Tem quantos anos, cara? Desculpa. 36. Mas assim, a empresa é ótima de trabalhar, assim, sabe? Tem... Sei lá, eu gosto muito da RH de lá, sendo bem sincero. No sentido, tem um tipo de visão que, sei lá, não é só migué, sabe? Por exemplo, tem um programa que chama Bipa Monstra. Se você fizer mais de 4 atividades físicas por semana, você ganha um acréscimo no seu salário. Caralho! Eu já fazia 4 atividades físicas por semana. E assim, você pensar, isso faz muito sentido, porque a pessoa que faz mais atividade física vai tirar menos licença de saúde, vai tirar menos, sabe, não vai estar com problema de dor nas costas, etc. Bom demais, sabe? Então tem algumas coisas lá que rolam que eu acho que são muito bem pensadas, assim, sabe? O Luiz realmente se esforça em fazer coisas... Ele fala isso, eu acho que é muito verdade, que, eu quero fazer uma empresa onde eu gostaria de trabalhar. E, a gente sente isso lá dentro, assim, sabe? É um clima legal, sabe? Pessoas inteligentes, pessoas... Sei lá, sabe? É um lugar que tá todo mundo puxando um ao outro, assim. Por exemplo, primeiro dia que eu entrei na Bipa, os caras já me mostraram todas as métricas. Você tem acesso a ver, sabe? A receita hoje, ontem, anteontem, sabe? É uma transparência radical. E aí isso faz todo mundo se cobrar mais e se puxar mais. É um negócio, é uma governança muito legal nesse sentido. Legal. Todo mundo é Bitcoin only? Como é que fica essa... Não, assim, eu vou te... Assim... Tem uns infiltrados lá, uns shitcoiners? Não. É que tem pessoas, por exemplo, a pessoa que entra para trabalhar no marketing, ela precisa entender de Bitcoin? É a pessoa, sei lá, a Isa que entrou, ela era uma norme. Hoje em dia ela tá começando a colocar um pouquinho no Bitcoin, ela ficou muito feliz lendo um relatório que eu escrevi que falava que, você pode ter 2% em Bitcoin. Ter 2% em Bitcoin é melhor do que ter 0% em Bitcoin. E aí eu faço toda uma análise dos últimos 10 anos mostrando o que aconteceria com uma carteira que tem 2% em Bitcoin e 98% no CDI. E eu até simulo, o que acontece se o Bitcoin for a 0? E aí eu mostro que não é nenhum problema. Você perder 2% do seu dinheiro não dá nada. Mas qual é a simetria positiva de você ter 2% em Bitcoin em 5 ou em 10 anos? Então, assim, tem algumas pessoas que são no-coiners, norme, começando a se aprofundar.
Shitcoiners infiltrado, de cabeça eu não conheço. Eu acho que assim, tem muitos bitcoiners e tem pessoas que não eram do ecossistema. Uhum. E tu te posiciona onde nesse eixo e quais foram as tuas aventuras com outras moedas que não o Bitcoin até hoje? Cara, a única shitcoin fora que eu já toquei na vida foi o real e o dólar, sendo bem sincero. Eu nunca tive nenhuma outra. Tá até contando pra ele em off, mas assim, foi muito mais sorte do que mérito. Tipo, eu quando tava começando no Bitcoin, a primeira coisa que fez eu despertar para querer estudar o Bitcoin e parar de ignorar foi um podcast do Neil Howe falando do The Fourth Turning com o Raul Paul. Eu falei, pô, que legal, tava numa startup de educação, queria estudar mudanças geracionais, beleza, fez sentido. Próximo podcast que foi recomendado era o Raul Paul com o Michael Saylor, logo depois que o Michael Saylor tinha feito o primeiro aporte. E aí o Saylor falou um negócio que eu acho muito... Pra mim foi muito válido, sabe? Tirou uma carga de, meu Deus, eu preciso estudar tudo isso, olha como é complexo. Que é assim, nada que conseguiu um market cap de 100 bilhões de dólares com efeito de rede foi a zero depois. Facebook não foi a zero depois, não faz sentido você falar que o Bitcoin vai ser o MySpace, porque o MySpace conseguiu 1 ou 2 bilhões de dólares de market cap. E o market cap do Bitcoin nessa época já era muito superior a isso. Portanto, eu pensei, tá, ou eu posso estudar muitas coisas muito complexas, abraçar um grau de complexidade muito grande de uma vez, e aí eu vou ter coragem de colocar o quê? 1, 2% em cada uma delas, ou eu estudo só o Bitcoin, crio mais convicção e faço um aporte muito maior do que 1, 2, 3, 5%, e se ele render bem, eu tô, sabe, querendo ou não, o pensamento de diversificação é que um vai compensar o outro, né? Se tem um bagulho que render... que você tem 50% da carteira e ele rende bem, e, sei lá, vai dar muito menos trabalho você estudar tudo isso do que você estudar toda a complexidade. Então, o que eu falei pra ele é que, assim, eu comecei maximalista por preguiça, muito mais do que por filosofia, ideologia, assim. Eu não conhecia o libertarianismo, eu simplesmente não queria abraçar tanta complexidade de uma vez. Tu te considera um libertário hoje? Eu acho que o libertarianismo é um horizonte utópico positivo de ser perseguido, sabe? Eu acho que, por exemplo, o socialismo é um horizonte utópico que não é positivo ser perseguido. Tipo, eu acho que o libertarianismo, naquele sentido talvez mais de Twitter do que da realidade que o pessoal fala de ancapistão, etc., eu acho que ele é 100% utópico e não para em pé, porque eu acho que dependendo do tamanho de um bando de mamíferos, surge uma estrutura social diferente. Então, assim, a estrutura social das orcas é de um jeito, a estrutura social dos chimpanzés é de um jeito, a estrutura social dos homo sapiens antes da gente vencer o número de Dunbar era a tribo, a gente vence o número de Dunbar por conta de dinheiro e religião, supostamente, a gente consegue se estruturar de uma maneira maior. Existe alguma forma da gente se estruturar de maneira maior que não gere uma concentração de poder, de capital político, pessoal, etc., em poucas pessoas? Isso não vai gerar automaticamente um grau de hierarquia e de controle? E aí, puta, mas isso não é Estado, porque a gente tirou o Estado e agora é um condomínio privado, tá, mas e seu filho vai nascer lá e para ele é o Estado. Então, assim, para mim é uma consequência inevitável do nosso grau cultural, de ser um mamífero cultural, é existir o Estado. Mas eu gosto muito do pensamento dele ser o menor possível, dele ser o mais eficiente possível, de que coletivismo não é legal. Então, assim, eu acho uma utopia muito boa de ser perseguida. Justo, gostei da resposta. Um horizonte utópico que vale a pena ser perseguido, que é positivo de ser perseguido. Isso. Gostei. Tipo, a gente vai chegar? Não, cada 10 passos que a gente dá pra frente, o horizonte foi 10 passos pra frente também. A gente vai estar continuando perseguindo ele. E já que a gente tocou nesse tópico que é polêmico, outro tópico tangencial é esse, o tema liberdade de expressão. Qual que é a sua visão? Já que você deu uma resposta tão legal sobre libertarianismo. Cara, eu sou totalmente a favor. Esse é um negócio que me incomoda no Brasil atualmente, assim. Tipo, eu lembro do pessoal achando o Monark loucão. Eu entendi o que ele quis dizer. Sendo bem sincero, beleza, ele é maconheiro, tava bêbado e não se expressa que nem um filósofo, que nem um poeta. Ele se expressa que nem um monarca. Mas, assim, o que ele quis dizer na polêmica toda dele falando que deveria existir um partido nazista? Ele tava falando que, porra, eu prefiro que uma pessoa... Deveria existir o direito de existir. O direito de existir, perfeito. Obrigado pela correção. Mas é isso, tipo, pô, eu prefiro que uma pessoa escrota se mostre escrota e eu possa me defender dela sabendo o que ela é, do que ela seja obrigada a se disfarçar e com isso eu tô andando entre pessoas escrotas sem nem saber quem vai me apunhalar pelas costas. Então, assim,
no fundo, eu acho que mais informação é sempre melhor. Então, se a pessoa vai se autodenominar nazista e aparecer, pra mim isso é bom porque eu consigo evitar essa pessoa. Então, assim, pra mim, sei lá, eu entendo que tem vários problemas numa liberdade de expressão. Tipo, isso é fato, acho que ninguém que defende liberdade de expressão falaria que não teriam problemas. O problema maior pra mim é a resposta, que é assim, beleza, se não tem uma liberdade de expressão, quem regula o que tá certo ser falado e o que tá errado ser falado? E essa é uma coisa que eu nunca achei uma resposta que fosse melhor do que acreditar em liberdade de expressão. Iriba, como que você se posiciona em relação à liberdade de expressão? Então, eu fui formado em Direito, né? E na faculdade a gente aprendia muito sobre... Agora eu não vou lembrar o filósofo em específico, mas lá a gente aprendeu na faculdade que a liberdade do outro, o limite da minha liberdade de expressão é quando eu firo o outro. Então, o direito todo é estruturado dessa forma, né? E por isso que o jurídico, né? O direito em si, ele se posiciona e puniu o monarca como ele puniu. Só que eu fui construído assim, e depois que eu entrei no Bitcoin e comecei a estudar liberdade, eu comecei a discordar um pouco desse ponto, porque eu achei que quem que define o limite? Esse que foi o principal problema pra mim, e eu comecei a discordar disso. Na questão do monarca, eu acho que ele sim é meio maluco, mas eu acho que... Totalmente. Mas eu acho, tanto que saiu até uns cortes dele de uma entrevista recente que ele deu, que ele tava falando de uns raios vindo do sol, assim, muito bom. Não vi essa. Nossa, fenomenal, fenomenal. Mas o principal ponto é que eu acho que a liberdade de expressão é algo que, hoje em dia, ela está sendo minada em cada estado específico. Então, os Estados Unidos mina da sua forma com o Trump comandando, a gente mina da nossa forma com Lula hoje aqui. E eu acho que isso sempre vai acontecer, infelizmente, porque, de novo, a gente tem um estado cuja base jurídica é essa. Então, não vou falar dos Estados Unidos porque eu não entendo direito americano, mas o brasileiro eu consigo afirmar que a base, todos os advogados, todos os juízes, todos os promotores pensam assim. A gente, como cidadão, pode não pensar igual, mas a gente acaba tendo submetido às leis que eles criam e que eles julgam. Perfeito. Uma pergunta que eu faria é assim, como palavras podem ferir? Porque eu entendo essa questão da liberdade e até onde começa do outro. Mas assim, quando palavras podem ferir, isso não é muito subjetivo? Totalmente. Totalmente. E esse é o ponto, quem define o que fere, né? Porque qualquer pessoa pode alegar uma calúnia, né? A pedir um dano moral, por exemplo, nesse caso. E quem vai julgar é um juiz que, de novo, lê o caso com esses olhos do que eu tô falando. Então, quando você se expressa, por exemplo, numa rede social, a gente pode não concordar que essa é a verdade, mas você mora numa... Como você estava falando, a gente vive numa sociedade, ela tem regras, a gente não concorda. Então, a gente vai abrir nosso network state, igual a gente falou com o Jean, que a gente vai submeter as regras. Eu acho que questionar é muito importante. Eu acho que, na faculdade, eu entendi que a faculdade de Direito, pelo menos aqui eu fiz, e que eu conversei com o pessoal que estudou em outras também, não tem essa questão de questionamento. Porque nos 3 primeiros períodos da faculdade você é de humanas, né? Que é filosofia, antropologia, sociologia. E são justamente as matérias que são usadas para questionar. Só que as pessoas não gostam dessas matérias. Elas querem entender o que vai dar dinheiro para elas, que é direito civil, direito penal. E acaba que esse questionamento, como da liberdade de expressão, não é tão feito. E aí algumas pessoas vão para a parte acadêmica e começam a construir esse pensamento um pouco mais crítico, mas é uma minoria. É aquela questão entre justnaturalismo e justpositivismo, né? Tipo, aqui no Brasil a gente basicamente conhece o justpositivismo e nem para pensar que tem outras correntes que acreditam em outra forma do direito. É parecido com a economia, que a gente não, porque eu não fiz economia, mas sei lá, pessoas que estudam economia no Brasil, ou acho que no mundo como um todo, nem são expostas à escola austríaca de economia, elas são expostas ao keynesianismo, MMT, etc. Eu acho que é uma coisa bem nessa linha. Mas só complementando, eu também acho que é muito importante ser pragmático, ou seja, você citou o exemplo de redes sociais, etc. Sim, não é porque você acredita que no mundo utópico deveria ter liberdade de expressão que você deixa de ser pragmático e, sei lá, abaixa a guarda e faz cagadas, tá ligado? Ou seja, não seja um monarca só porque você acredita que isso é correto, se a realidade pragmática da sua sociedade não concordar com isso. Sim, se o cara tá sendo preso porque ele tá falando coisas ABC, tu não vai sair falando ABC, meio que isso também. Não queira ser um Marte. No final, não vão construir uma estátua pra você. Tem um ditado que é antes... Como é que é? Eu esqueci, mas... antes um bunda mole vivo do que um herói morto. Coisa assim, né? Então... Inclusive é um ditado polêmico. Eu não sei se eu concordo 100% com ele, mas na maioria dos casos eu diria que eu concordo. Felipe, e a sua opinião sobre liberdade de expressão? Ah, seu safado. Você acha que você me bota numa dessa e não bota você, irmão? Lógico.
Eu sou 200% pró-liberdade de expressão e acho que calúnia, difamação e injúria que a gente tem aqui no Brasil tipificam, na minha sociedade ideal, esse limite está até um pouco alto, eu até abaixaria um pouco, mas eu entendo que aqui no Brasil isso é um reflexo da nossa cultura e tô de boa com essa situação. Só que o problema é que cada ano que passa, especialmente nos últimos 10 anos, eu diria, 15 talvez, tem se tentado expandir essa tipificação, né? Então, não sei se é racismo que já entrou dentro de um desses 3 tipos, aí homofobia está entrando também como equivalente ao racismo, categorizado dentro de um desses 3 tipos. Se eu estiver falando besteira juridicamente, alguém quiser me corrigir nos comentários aqui, me corrijam. Mas o meu entendimento é que cada vez mais tipos de ofensas estão sendo enquadradas nessa tipificação criminal, e se a gente em algum momento, como sociedade, não olhar e falar, opa, peraí, tem que ir até aqui, a gente vai viver num país cada vez menos livre. É claro que o racismo tem que ser coibido, que a homofobia é uma parada extremamente ultrapassada, mas é ultrapassada porque as pessoas se propuseram a falar sobre. Eu sempre dou esse exemplo. Casamento gay não seria legal, não existiria hoje se os gays não tivessem falado sobre isso, os ativistas não tivessem falado sobre isso quando era tabu, né? Mulher votar também não seria, a escravidão não teria acabado. Então, a gente precisa falar sobre coisas que são ilegais, potencialmente imorais, falar sobre, né? Bem no negócio de o que fere e o que não fere. Falar sobre, galera, a gente tem que falar sobre. Porque o melhor desinfetante para as más ideias é a luz do sol, que nem você falou. Se a ideia é ruim, mostra ela para todo mundo. Vai ter gente boa que vai criticar ela e ainda mais hoje em dia que todo mundo tem voz, né? A gente consegue... Eu boto fé na nossa capacidade de jogar a luz e esmagar as ideias ruins e fazer as ideias boas prevalecerem. Deixa eu fazer uma pergunta então para vocês. Existe liberdade intelectual se não existe liberdade de expressão? Cara, o George Orwell, no 1974, tem uma frase dele que chegará um tempo em que somente os poucos centímetros cúbicos dentro do teu crânio vão te pertencer de verdade. Ele fala muito disso, né? Ele fala do fenômeno de quando tu deixa de usar uma palavra, tu para de pensar no conceito que essa palavra representa, né? Tem a ideia da nova língua, que é uma língua nova que molda como as pessoas pensam. Então eu acho que no longo prazo, não. Se tu não tem liberdade de expressão, tu não tem liberdade intelectual de verdade. E aí a pergunta corolária a essa é: a gente gostaria de viver num mundo em que existe a plena liberdade intelectual, em que as pessoas podem pensar sobre o que elas quiserem, até as maiores barbáries? Gostaria ou não gostaria? Eu gostaria, mas eu sou uma pessoa que tem opiniões polêmicas e eu não sei se a maioria das pessoas gostaria também. Eu gostaria, porque eu acho que, dentro da tua cabeça, cara, é a frase do Orwell. Tu pode ser um capeta na terra, pensar em barbaridades, coisas ignóbeis, desprezíveis, mas é dentro da tua cabeça. Como é que alguém vai policiar o que tá dentro da tua cabeça, né? Se a gente chegar nesse ponto, fudeu. Neuralink. Então, a gente vai chegar nesse ponto tecnicamente. Esse que é o problema, né? Culturalmente que a gente vai ter que falar até onde que a gente aceita ser vigiado ou não. Então... E eu acho que a sociedade, assim, na história, a gente é marcado por isso. Tem coisas que sempre vão ser proibidas porque são polêmicas de discutir. Eu tava vendo um documentário na Netflix esses dias sobre o estudo do uso do LSD no meio médico, né? Então, era uma entrevista até com o criador desse componente químico, né? E acabou que ele, naquela época, numa época específica, fazia vários estudos, né? Sobre como que esse alucinógeno podia ajudar pessoas com depressão, ansiedade, etc. E na década de 70, 80, 90, até 80, eles conseguiam fazer, tinham até apoio do governo, investimento, capital, para fazer research sobre isso, fazer pesquisa sobre isso. Só que chegou um ponto que tinha um presidente que foi Nixon, que começou a criar leis, mas era uma coisa muito mais política contra drogas do que uma questão prática, uma coisa realmente verdadeira. E acabou que o LSD lá foi proibido e começou a ser proibido na Europa como uma consequência disso. E aí chegaram ao ponto de querer prender esse cara. E ninguém comprovava muito o bom ou ruim, e meu ponto nem é falar que LSD é bom ou ruim, mas era uma coisa pesquisada, uma coisa que tinha comprovação prática, com pesquisa que funcionava, mas que por um posicionamento político, por alguém dizer que aquilo não deveria ser pesquisado, acabou sendo proibido. E hoje em dia, até hoje é assim. Hoje eu acho que começou a mudar um pouco, mas ainda é muito incipiente em relação àquela época. Então a gente vê que na época, na história da humanidade, a gente tem esses momentos em que várias coisas são proibidas de pesquisar, e eu acho que, como sociedade, eu não consigo ver uma sociedade com liberdade plena intelectual.
Como que é aquele livro famoso que conta a história dos caras que se juntaram numa casa? Você deve ter lido pra estudar LSD, que tem a capa cheia de círculos amarelos e laranjas, não? Eu conheço a história do Hoffman, ele inventando Sim. LSD, andando na bicicleta e caindo, etc. Mas esse livro eu não conheço. Bom, se alguém souber aí, deixa nos comentários. Depois é muito bom. Uma galera, cientista, artista, se juntam nos Estados Unidos, vão pra mansão de um ricão estudar LSD. Não é o The Doors of Perception, é um outro, que eu não tô lembrado. Mas enfim, se vocês tiverem opiniões a respeito de liberdade de expressão e liberdade intelectual, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários também. E aproveite e deixe um like aqui no episódio e se inscreva no canal se você ainda não o fez. Porque pra gente isso vale muito e pra você não custa nada. Tá ouvindo enquanto tá lavando a louça? Pega o celular, tira do bolso, desbloqueia ali com a sua carona ou com a sua senha, abre o app do YouTube e toca no botão de se inscrever ali, que nos ajuda muito. Vou dar alguns passos atrás e voltar no nome de uma pessoa que tu mencionou aqui, que é o Michael Saylor. Que é um cara que te ajudou a virar Bitcoiner, pelo jeito, e que ajudou muita gente, principalmente no mundo corporativo, a começar a entesourar Bitcoin. Duas perguntas. A BIPA tem Bitcoin no tesouro, no caixa? Temos. Temos. E segunda, essa tendência vai até onde? Você acha que todas as empresas, ou quase todas, num espaço de tempo de 20, 30 anos, para delimitar, vão ter Bitcoin no caixa ou não? O que aconteceu com as empresas que não adotaram a internet? Ou seja, no começo em 1990, 1995, tinha uma ou outra empresa na Bolsa Americana que era, é aquela empresa da internet. Daí passa 2000 e pouco, beleza, tem a bolha das .com, etc. Chega 2010, 2020, a empresa que não está trabalhando com internet porque confia numa rede de comunicação como fax, como correio, ela foi disruptada. Eu acho que o mesmo vai acontecer com o Bitcoin. Hoje em dia, que a gente está no começo desse processo, a gente vai falar, não, são as empresas de tesouraria de Bitcoin, né? As Bitcoin Treasury Companies. Daqui a um tempo no futuro, só vão ser as empresas. Porque as empresas que não quiseram colocar o caixa em Bitcoin vão ver o caixa ficando menor. Tipo, não faria sentido nenhum uma empresa não querer guardar seu patrimônio num dinheiro que é melhor e guardar no dinheiro que é pior. Então, assim, se você falasse daqui a 5 anos, eu não saberia te responder, sabe? Porque aí é curto prazo. Mas pensando no longo prazo, para mim, ou as empresas vão adotar Bitcoin ou elas vão perder para empresas que estão adotando Bitcoin. Ou elas vão adotar Ether ou similares e vão ver o que vai acontecer no caminho, né? Tu viu a Foundation vendendo hoje? Você viu? Foi ontem ou hoje? Hoje. Só contextualizando, a gente já fez um podcast falando disso, né? Que é piada, que a fundação da Ethereum vende Ethereum para pagar as contas. E hoje ela vendeu, acho que foi 10 mil Ether. 10 mil Ether a 2.500 e poucos dólares. Para uma Ethereum Treasury Company. Pro cofundador da Ethereum, Joseph Lubin, que hoje tá no board dessa empresa, né? Comprando a própria bag. Comprando a própria bag, salvando a própria bag. Pior é que a fundação vendeu a 2.500, no dia seguinte o preço já tá em 3 mil quase. Os caras só fazem, né? É foda, difícil gostar. Mas, ô Caio, vamos olhar mais pro curto prazo, porque eu acho que eu concordo com essa tua visão. De que vai ser uma coisa natural e não vai nem mais ter esse nome daqui a pouco, Bitcoin Treasury Companies. Mas no curto prazo, além dessas empresas se aventurando a entesourar shitcoins, e já tem várias, todo tipo de moeda, tem empresas que estão se alavancando bastante para entesourar Bitcoin. E aí eu queria ouvir um pouco dessa nuance de ti. Por exemplo, o Michael Saylor, a MicroStrategy em si, quantos por cento tu tiraria da cartola que tu diria que é a chance dele quebrar nos próximos 10 anos porque se alavancou demais? O Michael Saylor em específico, eu acho que é beira zero, assim, porque se comparar o grau de alavancagem dele com qualquer outra empresa normal de tecnologia, é muito mais baixo, sabe? Que eu saiba, ele faz um controle de não passar de 10, 15 ou 20% de alavancagem, sabe? Tipo, ele tem o stack dele de Bitcoin, que se eu não me engano tá quase em 600 mil, ele vai usar tipo o equivalente a 10, 20% disso de dívida. Ele não vai usar uma dívida que equivale a, sei lá, 1 milhão de Bitcoin, sabe? Ele não fica hiper alavancado que nem as pessoas fazem parecer, assim. No fundo, beleza, teve aquele momento emitindo dívidas que deu uma bela diluída, a nação deu uma assustada, mas o que eu sinto é que as pessoas... Tipo, é uma estratégia muito nova, assim. É uma estratégia muito, sei lá, disruptiva. Então eu acho que muita gente fica mais assustada e ouve o termo alavancagem, ouve o termo Bitcoin Yield, lembra da BlockFi, da Celsius e fica assustado. Mas pelo que eu vejo, eu não acho que eles são
Assim, eu acredito que vão ter empresas que vão sim se estourar fazendo essa estratégia. Eu não acho que vai ser a MicroStrategy. Vou mudar a pergunta, então. Que, como você bem falou, ele limita a quantidade dos Bitcoin que ele tem, que ele coloca como garantia para tomar novos empréstimos. Mas ele já falou várias vezes que ele nunca vai vender o Bitcoin. Então a segunda pergunta aqui que eu faria de carona é: qual você diria que é a probabilidade dele ter que vender alguns dos seus Bitcoins nos próximos 10 anos? Eu acho que é baixa, porque ele pode emitir novas ações para pagar as contas. Tipo, querendo ou não, qual é a grande diferença do que ele tá fazendo para o que outras pessoas fizeram antes? Ele tem uma impressora de dinheiro, que é emitir mais ações da MicroStrategy. Ele já conseguiu gerar liquidez dentro disso, que assim, não é que não é a impressora do Fed, mas é um tipo de impressora. Então, se ele quiser imprimir mais, sei lá, 1 milhão de ações da MicroStrategy, usar 80% para comprar mais Bitcoin, 20% para pagar as dívidas, provavelmente ele vai ter mercado para isso. Mas só funciona quando o múltiplo sobre o NAV está positivo, né? Essa estratégia de vender mais ações para se financiar. Mas senão ele recompra as ações da empresa, porque assim, o NAV está abaixo de 1, você também consegue manipular para ele voltar para 1. Sim, então, comprando ações da empresa. E aí ele pode sim que acabar quebrando a promessa de vender bitcoins para isso. Mas assim... O meu ponto é que se torna racional e alinhado à responsabilidade fiduciária dele quando o múltiplo sobre o NAV estiver menor do que 1. Vender bitcoin para comprar ação, porque aí você está vendendo bitcoin para comprar um bitcoin mais barato do que 1, né? Então, pelo que eu já vi ele falando, ele diz que ele não faria isso porque meio que ele sente que ele tem um acordo de cavalheiros com o mercado e ele não quer puxar o tapete do mercado. Se o mercado acha que a empresa vai tradear assim, a pior coisa que eu posso fazer é manipular o pensamento do mercado, sabe? Tipo, puxar o tapete deles e fazer o trade acontecer de outra forma. Eu já vi outras empresas falando que fariam isso. Não sei se acompanha o David Bailey, fundador da... Fundador não, mas é CEO da Bitcoin Magazine. Fundador é o papai Vitalik, né? Exato. Ele comentou que ele tá querendo fundar aquela Nakamoto. Tá fundando a Nakamoto, mas ainda não tá... Sei lá se tá operacional, mas eu sei que você não consegue comprar e investir na Nakamoto ainda. Ele fala, na Nakamoto, se o NAV cair abaixo de 1, a gente vai vender Bitcoin para comprar. Metade da comunidade ficou chateada com ele ao ouvir isso. Porque ele falou o que ninguém queria, a verdade que ninguém queria encarar, né? Mas assim, para mim é só bom senso também. De acordo, assim, eu acho que, de novo, tem o utópico e tem o pragmático. Eu sempre vou optar pelo pragmatismo do que pela utopia. Para mim, assim, se cair abaixo de 1, com certeza, vende os Bitcoin. E assim, disclaimer, eu invisto na MicroStrategy desde 2021. Eu comecei a investir com um pensamento pura e simplesmente de diversificação de custódia. Ou seja, vai que eu caia, bata a cabeça, esqueça como tá meu setup e minhas chaves. Bom, pelo menos eu não perdi tudo, sabe? Eu caguei, o risco caio foi alto, eu fiz errado, mas tinha alguém fazendo custódia para mim. Para mim era só um ETF que eu não pagava taxas. Mas assim, como um acionista dele, para mim, se ele quiser vender Bitcoin para comprar mais ações da MicroStrategy, se o MNAV estiver abaixo de 1, é correto. Tipo, acho que assim... O Saylor é um cara meio cringe, né? O Saylor, assim, tipo, ele é um visionário, etc, etc, mas ele tem essa persona no Twitter que fala umas certas bravatas e que coloca uns memes, umas coisas assim, que é meio cringe. Sim, é tão cringe que a galera passa a gostar, né? Mas por quê? Porque ele é meio autista que nem todo bitcoinheiro, tá ligado? Ele é um cara meio autista, meio diferentão, meio estranho. Não sei se você já viu ele ao vivo, mas eu fui na palestra dele lá no Itaú, no ano passado. Cara, ele é aquele cara meio estranhinho que se mexe estranho. Sabe aquele cara que era nerd QI 160? É ele, tá ligado? Então, assim... Sei lá, eu entendo que as pessoas levam a letra à risca tudo o que ele fala, mas muitas coisas que ele fala não são para ser levadas à risca ao pé da letra e são para ser compreendidas. Por exemplo, quando ele fala que ele vai morrer e levar todos os bitcoins dele pro caixão, o pessoal fala, isso não pode fazer, vai acabar com a MicroStrategy. Não, ele tem bitcoin na física também. Obviamente ele tá falando do bitcoin na física, sabe? Não é a mesma coisa. Só que as pessoas, muitas vezes no Twitter, não têm essa nuance, não conseguem entender o subtexto do que está sendo falado. Ele é bastante performático, né? Esses dias eu até tava revirando alguns arquivos dos anos 2000. A MicroStrategy já existia, subiu pra caramba na época da bolha do bolha.com, e tem frases dele que são assustadoramente semelhantes com as frases que ele fala sobre Bitcoin hoje. Tipo, a MicroStrategy não é só uma empresa de business intelligence, é uma refinadora cibernética de dados que são o novo petróleo da economia, tá ligado? E
Ele usou a estrutura de convertible bonds também nos anos 2000. Olha, isso eu não sabia. Tem várias similaridades, assim. Mas por mais que a ação tenha caído muito depois da bolha do .com, a empresa tá aí, né? O cara faliu, o cara não faliu. Então tem que respeitar o homem. No mínimo, culhudo ele é. Isso com certeza, né? Imagina, tipo, o cara começou comprando o quê? 450 milhões de Bitcoin, um negócio assim. Agora, quando ele aporta numa semana menos de 1 bilhão, o pessoal fica chateado. É verdade. Tipo, porra, $1 bilhão. O pessoal, só comprou 500 milhões essa semana, acho que tá acabando a liquidez, né? Tu falou que tem MicroStrategy. Por curiosidade, tu comprou antes que Bitcoin, não? Não, comprei logo depois. Eu comprei Bitcoin, comecei em, outubro de 2020, MicroStrategy, janeiro de 2021. E a Melius aqui no Brasil, que tá encampando essa mesma estratégia, tu vê com bons olhos também? Eu vejo com bons olhos. Depende do que você considerar o custo-oportunidade. Eu converso isso com alguns amigos meus. Tem amigos que não querem investir nela porque acham que o custo-oportunidade é o Bitcoin. Se ela não performar exatamente igual ao Bitcoin, não valeu a pena o investimento. Tem outros que falam que o custo-oportunidade para você abrir mão da sua custódia não é nem o Bitcoin, é a MicroStrategy. E aí não valeria a pena investir na Caralho, transformaram a MicroStrategy em benchmark, velho. Que mundo vivemos. O que eu vou responder é tão doido quanto. Mas assim, a gente não sabe se a isenção de 35 mil reais pro Bitcoin vai cair, que nem parece que vai, ou se vão revogar a MP. Num cenário que você não possa mais estar 100% all-in no Bitcoin, porque sua reserva de emergência precisa pagar imposto, não faz sentido você fazer uma reserva de emergência em Melius, porque tem 20 mil de isenção mensal, pelo menos quando é uma ação. Então, hoje em dia eu tenho Melius e na minha cabeça, Melius vai ser minha reserva de emergência caso essa MP não seja derrubada e, de fato, a isenção de 35 mil reais por mês para venda de Bitcoin suma. Curioso. Já que tu falou de MP e de processo legal, tu acha que o projeto de criação de uma reserva estratégica de Bitcoin aqui no Brasil, de novo vou perguntar a probabilidade, próximos 10 anos, qual que é a chance disso aí ver a luz do dia? Cara, essa é a pergunta mais difícil que você fez, porque você falasse 5 anos, eu falava 0. Mas ao mesmo tempo, sei lá, citando o Max Planck, né, frase da ciência, a ciência avança de funeral em funeral. E querendo ou não, assim, daqui a 10 anos, quantas pessoas da nossa gerontocracia vão ter sido substituídas por pessoas mais jovens? Ao mesmo tempo, quanto aumentou a adoção do Bitcoin? Sabe, se o Bitcoin tem uma adoção similar com a internet, você já deve ter visto várias comparações nesse sentido. Sim, a gente está eternamente em 1999. Eternamente. Em 2020 a gente estava em 99. E o problema é que ainda usa número de endereços. E número de endereço é a métrica mais errada que você poderia usar. Concordo. Mas com esse disclaimer feito, se a gente está com alguma taxa de adoção crescente, em 10 anos vai ter sido muito mais adotado. Ao mesmo tempo, o pessoal mais velho, que é mais receoso e mais reticente, vai ter saído do cenário e vão ter entrado pessoas mais jovens, que são nativas digitais e vão estar gostando mais do assunto. Os Estados Unidos implementou essa reserva mesmo e ele está começando a comprar. Pô, se isso aconteceu e se outros países aconteceram, será que demora 10 anos para a gente correr atrás? Ou será que a gente copia tudo o que acontece no mundo para não querer ficar para trás? E aí, para mim, o que é mais doido no tempo do Bitcoin é assim, a gente está agora em julho de 2025. Em junho de 2024, se eu te falasse que o Trump foi eleito, um dos motivos é por conta que ele abraçou o Bitcoin, e aí ele realmente assinou uma MP falando que ia implementar uma reserva estratégica do Bitcoin, você ia me chamar de maluco. Eu não ia acreditar. E aí eu vi dados assim que hoje em dia estima-se que tem 50, 60 milhões de pessoas que investem em cripto nos Estados Unidos. E aí você consegue separar resultados de eleição por muitos cortes diferentes. Em quem os negros votaram, em quem as mulheres votaram, em quem os latinos votaram. Um corte que eu vi que eu achei muito interessante é investidores cripto versus não investidores criptos. Não investidores criptos deu empate técnico. Investidores cripto teve 13 pontos percentuais a favor do Trump. Ou seja, é algo que dá voto. E querendo ou não, sempre que a gente pensa na teoria dos jogos dos políticos, a gente gosta de pensar como se o Estado fosse uma coisa única, homogênea e todo mundo remasse na mesma direção. E não é verdade. Eles estão lá competindo a cada 2 anos num concurso de popularidade. Se a gente continuar com essa adoção, pessoas físicas, e no Brasil tem muito mais investidor cripto do que investidor na bolsa, por exemplo,
pô, eles querem mais voto ou eles querem menos voto? Então, não sei, porque 10 anos parece muito tempo. Eu diria que vai ter. Em 10 anos, falando tudo isso, agora tem... Mais de 50% de chance. Eu acho que é mais... Sabe, se você jogar uma moeda, eu acho que tem mais chance de ter do que não ter, sendo Legal. bem sincero. Complementando esse teu raciocínio, a gente fez uma pesquisa com o Datafolha no final do ano passado e um número que me chamou muita atenção foi que o número de pessoas que declaram já ter feito autocustódia no Brasil, ou seja, pessoas que têm uma wallet, que não é tem cripto, tem uma wallet própria. 3 milhões e pouco de adultos, que é 3 mais, milhões? é mais do que a diferença de voto entre o Lula e o Bolsonaro nas últimas eleições. É um número, assim, eu não chutaria 500 mil pessoas, sendo bem sincero. É um número grande, né? 3 milhões de pessoas com autocustódia. Autodeclarado. Então pode ter gente que falou errado, entendeu outra coisa, mas provavelmente também tem muita gente que tem e não quis falar, né? Sim. E sempre que eu vejo rumor, ideia ou proposta que passa por essa ideia de dificultar a autocustódia, proibir a autocustódia, impedir que se saque stablecoin da exchange uma carteira própria, eu lembro desses milhões de pessoas e pondero que talvez não seja a coisa mais inteligente a se fazer politicamente falando. Não, e é isso. Você quer colocar a pauta, o posicionamento do seu partido contra uma tecnologia que está só crescendo, sendo adotada, é uma tecnologia que jovens... Por exemplo, qual o tamanho do tiro do pé dos democratas? Você pensar, os democratas, eles sempre tiveram a maioria do voto jovem. Uhum. E quem é a maioria dos investidores cripto? Mais jovens. Assim, a simetria do movimento deles, Elizabeth Warren, Gary Gensler, etc., eles tinham pouquíssimo a ganhar e muitíssimo a perder. E eles escolheram. Uhum. Então, assim, eu não sei o quanto os nossos políticos observam o cenário internacional, observaram as eleições americanas, etc. Mas se eles observaram, assim, você precisa ser muito tapado para não ter tirado isso como lição. Uhum. Pelo menos não fazer campanha abertamente contra, né? Que é o que a Warren fez lá, que depois ficou feio pra ela, né? Tu pode até não ser a favor, mas, porra, fazer campanha contra desse jeito vai pegar mal pro teu partido eleitorado. inteiro. Eles perderam, sei lá, eu acho que esse corte faz sentido, que nem vários outros. Não é que eles perderam só por conta de cripto. Sim, mas perderam em grande parte por isso também, né? Exato. Assim, acho que a gente conversando aqui, a gente pode falar isso. Se eu falar isso pro meu pai ou pra alguém que não tá no nosso universo... Tu vai ter que pegar a pesquisa, mostrar gráfico por gráfico. E ele não vai concordar mesmo assim. Talvez. E eu acho que até mais, assim, os votos são importantes, mas uma coisa que eu li, assim, é que nas eleições americanas também tem essa questão do lobby, né? E lobby cripto pro Trump foi muito importante. Então, mais do que a indústria petroleira, mais do que a indústria armamentista. E ter dinheiro em eleição é muito importante para tu se propagandear. Então, acho que aqui no Brasil não é assim, mas eu acho que mesmo assim seria tão importante. O lobby aqui é na obscuridade que ele acontece, né? Preferia muito mais. Pois é, uma discussão difícil também, Sim, né? Quem discutiu até com a Júlia? A Júlia da Bitso. Né? Porque lá é open, vale tudo. Aqui tu não pode nem fazer doação pra E ela discutiu que era transparente, porque tinha um CPF, mas não me passa essa segurança mesmo, assim. Bom, fica aí o lembrete pra gente chamar a Júlia ou alguém da Bits pra retomar essa discussão depois. Antes da gente entrar no nosso ping-pong final aqui, Caio, uma pergunta que eu acho importante também a gente fazer. Muitas vezes eu vejo o pessoal que é no-coiner criticando a convicção dos bitcoiners e falando assim, mas se você tem 100% de certeza que o negócio vai dar certo, putz, tu tá errado. Isso é uma posição hipócrita. Tem que ter tu tem que conseguir enxergar alguma falha, alguma chance de dar errado, ou tu tem que conseguir fazer o strawman, né? Tipo, fazer o outro lado do argumento. Quais são os grandes riscos do Bitcoin pra ti? Quais são as chances disso dar errado? Eu tô há 5 anos procurando isso, eu era essa pessoa, e eu tenho amigos que eram essa pessoa, e é justamente por eles me perguntarem isso, eu procurar isso, eu tentar responder isso, eu não achar nenhuma resposta, que eu fui aumentando minha convicção e aumentando minha alocação. O que eu te diria é que hoje em dia o que eu acredito é que, assim, uma coisa que a gente não tem totalmente consolidada é a questão do orçamento de segurança no longo prazo. Mas para mim isso não é um risco existencial, é um risco pequeno, acho que pode vir a dar uma dor de cabeça, mas de maneira nenhuma é um risco existencial. Tem a questão da computação quântica, que muita gente acha que é só food. Eu não acho que seja só food, tudo que eu tenho acompanhado eu acho que vai dar uma certa dor de cabeça, mas também não é um risco existencial. Assim, riscos existenciais para o Bitcoin.
Quer dizer, antes dos riscos existenciais, eu acho que também tem o argumento do Saifedean, que eu acho que é muito bom no padrão Bitcoin, que o maior risco para o Bitcoin seriam os governos se tornarem responsáveis do ponto de vista fiscal, pararem de ter déficit primário, começar a ter superávit, parar de expandir a base monetária. Isso, de fato, seria um risco, mas acho que isso a natureza humana não permite que aconteça. Então, assim, sendo bem sincero, eu nunca consegui pensar num cenário que tenha um risco existencial para o Bitcoin e que o melhor investimento não seja a pólvora. Ou seja, tipo, num cenário que o Bitcoin deu errado, talvez a internet não exista, talvez tenha a sociedade esteja colapsando. Mesmo se tiver uma fazendinha com uma nascente, ou se tiver ouro, qualquer coisa, você está no máximo guardando esse lugar para alguém que tenha pólvora. Então, para mim, assim, sei lá, perguntar para vocês têm algum cenário que o Bitcoin vai a zero, que não seja realmente uma distopia? São esses dois para mim que tu citou. O risco criptoeconômico e o fuzuê que vai dar em torno da computação quântica. Eu acho que vão roubar as moedas do Satoshi em algum momento nos próximos 10 anos. É plausível. Mas isso não vai acabar o Bitcoin. Tem várias bifurcações possíveis. Talvez o preço caia, talvez o mercado se assuste, mas não é um risco existencial. Talvez façam um hard fork que só ignorem as moedas do Satoshi, o que seria bem problemático. É o que eu falei, com certeza vai ter uma dor de cabeça, porque assim, em algum momento... Quer dizer, assumindo que a computação quântica de fato seja viável, que isso também é uma premissa que não está dada. Tipo, a gente não sabe se esses mini qubits que o pessoal faz escalam a ponto de você fazer um computador que realmente funcione e realmente consiga ser usado para quebrar a criptografia do Bitcoin, mas assumindo que isso seja verdade, vai dar uma dor de cabeça. Mas isso é um risco existencial? Não, pelo que eu já vi, inclusive... Você nem precisaria recorrer para criptografia pós-quântica, etc. Eu não lembro se é o Opcat ou algum outro Coughran da vida, mas tem alguma coisa assim que já seria um puxadinho que resolveria grande parte do problema e que, no fundo, o pessoal já conhece, já seria... Falta só vontade política para isso ser implementado. E, querendo ou não, dor é o maior jeito de você criar vontade política, sabe? Criar consenso via dor. Então, assim... Vai ter essa questão das moedas de Satoshi. Será que elas vão... Será que a gente vai deixar elas paradas lá no fundo, quase como um baú do tesouro, sabe? Um prêmio para quem realmente conseguir avançar a computação quântica, algo como uma recompensa que estimule as pessoas a avançarem a computação quântica, ou será que a gente vai só considerar que elas não existem, não são feitas para serem usadas e um fork desconsidera elas? Não sei. Sendo bem sincero, não sei. E se você olhar, tem muitas moedas do passado acordando atualmente. Será que, na verdade, toda aquela estimativa de Bitcoin perdido são só pessoas que são ótimos hodlers e você congelar moedas antigas por causa das moedas de Satoshi não é uma sacanagem com quem tá holdando? Não sei. Ou será que essas moedas que estão acordando já não são atacantes fazendo brute force, nem com computador quântico ainda, né? Eu vi recentemente, essas 80 mil que acordaram, eu vi pessoal falando que podia ser essa hipótese. Eu confesso que eu não olhei a fundo para averiguar, mas não é impossível que eu saiba. Você tem algum risco existencial que a gente não citou aqui? Então, a minha questão maior, assim, a computação quântica, como vocês falaram, eu acho que é algo plausível de acontecer e se vai ser um bom momento de compra, digamos assim. Mas a questão do orçamento de segurança é que eu vejo que, não que seja um problema existencial, mas pouco discutido dentro do Bitcoin. Eu acho que tu é realista, você discute bastante, mas tem amigos meus que são mais coiners, bem máximo de Bitcoin, que eles não veem como um problema, eles vivem trazendo a questão, na época que hoje não estava em alta, que nossa, as taxas vão salvar o mundo. E eu falo, tá, mas e agora? Agora não está salvando ainda, o incentivo da rede ainda continua sendo o principal. Como vocês veem, gente, essa solução? E eu também não tenho essa resposta, eles também não tinham essa resposta. Uma coisa que eu vi que eu achei interessante é que, por exemplo, mesmo sem as taxas, que eu concordo, é assim, o pensamento macro de que no futuro, com mais adoção, a rede deveria estar com mais demanda pelo espaço do bloco na camada base, portanto as taxas tendem a crescer, eu concordo com esse argumento. Eu acho que ordinals, inscriptions, runas, etc., são um balão de ensaio que demonstram que esse cenário é plausível. Calma, eu ia falar um mais aqui, mas eu esqueci o ponto. Não, você ia falar que os amigos falaram que beleza, vai rolar, vai ter taxa, perfeito. Mas assim, hoje o Bitcoin estava a 118. 3.125 Bitcoins a 118 é mais dinheiro para mineração do que há 4 anos atrás com o Bitcoin a 50 mil. Então, assim,
O que importa não é necessariamente o número de bitcoins, é o poder de compra desse número de bitcoins. E nesse sentido, a remuneração do bloco atual tá ótima. Tipo, em poucas palavras, não é à toa que a indústria da mineração de Bitcoin continua se expandindo fortemente. Fora que, se a mineração de Bitcoin realmente é uma tecnologia que é usada para monetizar a energia ociosa e para mitigar emissões de metano, ela não necessariamente precisa ser tão rentável para ela continuar existindo com um hash rate suficiente para garantir a segurança da rede. Esse é um insight legal, diferente do convencional, que você está dizendo que talvez lá no limite não seja lucrativo minerar Bitcoin. Vamos falar que o Michael Saylor, a strategy continua do jeito que está, e daqui a pouco uma empresa de $1 trilhão. Não faz sentido para eles quererem investir 2 bilhões por ano para garantir os 1 trilhão de market cap? E para outras empresas o mesmo raciocínio, para Marathon, para Riot, etc. Então, sim, eu não acho que necessariamente não ter atividade de mineração no futuro não necessariamente precisa ser superavitária da maneira que ela precisa ser hoje para parar em pé. Isso deturpa a ideia original do Satoshi, mas talvez o projeto do Satoshi se torne um bem público global tão maior do que ele imaginava que... A ideia original do Satoshi nem previa mineração, né? Eram computadores com pessoas rodando em casa com CPUs. Ele nem pensava em GPU, se eu não me engano. Tanto é que ele reclama com o Laszlo, que o Laszlo está começando a minerar demais e que isso seria ruim para a distribuição das moedas. Então, assim, o Satoshi foi um gênio? Foi. Mas, ao mesmo tempo, o dogmatismo em cima do Satoshi não é algo que faz sentido na minha visão. Tipo, ele muito mais reorganizou e arranjou vários elementos que existiam do que ele pensou tudo do zero, sabe? Aquela história da ciência, que é se eu vi longe é porque eu estava no ombro de gigantes. Satoshi estava no ombro de gigantes também, ele deu sua contribuição, mas ele não sabia de tudo, sabe? Ninguém sabe de tudo, não é só porque ele é o Satoshi que ele sabia. Eu não sei dizer se ele previa a implicação energética do Bitcoin. Eu acredito que não, porque ele nem previa a mineração sendo feita por alguns poucos players em vez de uma rede realmente pulverizada de pessoas no seu próprio notebook. Sim. O Ralph Finney, se eu não me engano, foi um dos primeiros a falar disso. Thinking about the widespread consequences of a widespread Bitcoin implementation. Tem uma frase dele na qual ele fala. Mas ele achava que ia ser um gasto energético muito grande. Ele não tinha essa dimensão que poderia mitigar emissões, por exemplo. Ele achava que ia ser um custo, problema. Sim. E que ele até fala que, não, mesmo que for um problema ambiental, vai valer a pena pela quantidade de coisa que vai destravar para a humanidade. Sim. Tu não é a favor de Proof of Stake, então? Não. Assim, eu não tenho nada contra, eu só não acho que é tão revolucionário quanto. Assim, tipo, se eu fizer dentro da BIP é Proof of Stake, no sentido, sim, tem as pessoas que têm mais shares da empresa e tá tudo certo. Acho que dentro da grande maioria da organização da sociedade é Proof of Stake e tá tudo certo. Para fazer um banco de dados que seja consolidado sem um terceiro de confiança, para validar essas transações, eu acredito que prova de trabalho é uma solução mais elegante e superior. Justo. Posso puxar o ping-pong? E você tem uma colocação muito específica? Posso fazer uma pergunta para vocês antes disso? Por favor. Se for perniciosa demais, a gente corta. Talvez seja, não sei. Nos ciclos passados, eu sempre vi o quê? Que o pessoal começava no Bitcoin e queria rotacionar depois. Pô, beleza, o ciclo já andou muito, eu quero rotacionar. Então eu quero, sei lá, vou pro Ethereum, daí dentro do Ethereum uso uma segunda camada, vou pros RC20, né, que fala? Vou pros RC20, sei lá, eu começo a, sei lá, diversificar em busca de small caps do setor cripto que vão ter ainda oportunidade de crescimento maior. Nesse ciclo atual, a maior parte do capital que está entrando no Bitcoin está entrando via ETFs e via MicroStrategies da vida, ou seja, com um capital que não consegue rotacionar para o ecossistema cripto. Isso está acontecendo só porque a gente ainda não entrou no bull market de verdade e o varejo ainda não voltou? Ou o varejo também está nos ETFs e nas MicroStrategies e esse varejo não vai voltar da mesma forma nas Binance, Coinbase, etc.? Acho que tem dois fenômenos importantes. Primeiro, que o comprador marginal desse ciclo é muito mais o cara que está comprando ação de Bitcoin Treasury Company do que o cara que está na Binance comprando shitcoin. Qualquer indicador de interesse do varejo mostra isso, desde interesse social, crescimento de canal de gente que fala de cripto, é uma coisa que dá para tu olhar também.
Então, tipo, a grande demanda marginal desse ciclo que fez o Bitcoin romper máxima histórica não é o mesmo perfil de gente que fez isso em 2021 e 2017. E o pessoal que tem esse perfil de buscar shitcoin, de descer bastante na curva de risco, nesse ciclo, pela primeira vez, o custo de lançar uma moeda nova chegou a zero, literalmente, nos pump funds da vida. Já estava baixo em 2021, NFT, coleções, 10 mil, mas agora chegou a zero. Então agora tem uma pool infinitamente maior de moedas que vão competir por atenção. Ou seja, dilui o capital em todas. Dilui o capital em todas. Então você tem moedas que sobreperformam o Bitcoin. Pô, e setores específicos que têm sobreperformado nos últimos 2 anos. Mas longe daquele frenesi generalizado. E eu não acho que vai rolar o mesmo frenesi generalizado. Mas eu acho que a dominância vai cair ainda conforme o Bitcoin rompe as máximas agora. Eu acho que a ganância humana, mesmo a galera mais purista, mais centrada e mais convicta no Bitcoin, quando vê o porteiro, o vizinho e o Uber ganhando mais dinheiro do que si mesmo, o cara vai buscar uma moedinha pior ali. E a expressão disso, então, vai ser na moedinha pior e não vai ser na shitcoin, uma Bitcoin Treasury Company. Porque eu já vi pessoa falando que, hoje em dia, quem vai buscar outperformar o Bitcoin vai para MicroStrategy ou vai para Metaplanet. E, no fundo, isso é o caminho do pessoal no passado procurando Doge, procurando PEP, procurando Shiba Inu. Entendo que o Bitcoin é melhor, mas eu abro mão de certas características para buscar um rendimento maior. Você acha que as Treasuries Company são as shitcoins desse ciclo também? Não? Eu acho que sim, também. E até agora o comprador marginal que fez preço, que trouxe o Bitcoin até aqui, está mais interessado nelas do que em shitcoins. Isso é uma consequência da FTX? Porque, assim, querendo ou não, a FTX deu uma bela cagada na reputação do ecossistema cripto, né? Será, cara? Não sei se é uma consequência da FTX. Não sei te dizer. Eu acho que é mais uma questão, essa questão do custo marginal de se lançar uma moeda ter chegado a zero e a atenção está diluída entre zilhões hoje. As rotações ficaram muito mais rápidas. Nos ciclos passados, tinha moeda que ficava 6 meses sobreperformando o Bitcoin. Agora, 1 mês, 2 meses, né? Então, ou menos, né? As Trumpcoin da vida. Os horizontes estão muito mais curtos. Então, mas eu fico no meio do caminho, assim. Eu acho que tem tanto esse interesse especulativo que se moveu para a bolsa de ações, quanto tem um pool de degenerados especuladores que não negociam ações e que querem moedinhas ruins e alavancagens grandes. Exatamente. Sem dúvida. Então, me parece que a dominância hoje deve estar em uns 63%, 62%. Eu acho, meu caso base, posso estar completamente errado. Não estou completamente investido nisso, mas eu acho que ela deve cair um pouquinho ainda antes do fim do ciclo. Isso excluindo os stablecoins, né? Excluindo stablecoins, Muito bem. Mas no longo prazo, eu acho que ela tende a continuar subindo. Sempre vai ter espaço para uma shitcoinzinha, não vai chegar em 100%, mas vai subir. Humana nunca vai mudar, né? Sem dúvida. Só acrescentando também que eu acho que esse ciclo, pelo menos, para mim, foi muito de... Não foi bom para quem não é ativo. E não falo de trader, de olhar gráfico, etc. Mas ativo de acompanhar o mercado. Porque eu acho que você montar uma carteira em janeiro de 24 ter os mesmos ativos hoje, por exemplo, seria muito difícil esse ativo continuar performando, outperformando o Bitcoin. Não que não tenha, tem, claro. Mas é muito difícil porque o ciclo é do Bitcoin, das Bitcoin Treasury Companies, querendo ou não. Eu acho que quem conseguiu foi quem conseguiu virar a chavinha muito rápido, né? Que eu tava falando pra ti antes, que a galera tá nas trincheiras. E até mesmo quem tá nas trincheiras do mercado perdeu dinheiro, porque quando você se arrisca mais, você também tem uma probabilidade maior de perder dinheiro. Então, às vezes, nem sempre essa possibilidade de risco se paga. Então, tem muita gente que está se tornando maximalista, não pelos princípios do Bitcoin, pela descentralização, mas mais pela questão de não quero perder dinheiro como eu perdi no passado, porque tentei tentei comprar 5 moedinhas que me falaram que ia bater 10x e acabou que elas caíram 80%. Então eu acho que é mais uma questão de darwinismo disso, questão de conseguir sobreviver, do que uma questão de descentralização. Como diria o poeta, aprenderam pela via anal em vez de pela via oral. Né? Exatamente. Vou puxar o ping-pong aqui, então a gente faz 7 perguntinhas de bate-pronto. Eu começo, pode ser, Griba? Manda ver. O Bitcoin foi criado, inventado ou descoberto? Descoberto. Um indicador on-chain que tu usa no dia a dia, gosta e indica pra galera. Cara, eu uso um que combina 7 no site do Checkmate, sabe? O Check On-Chain. Sim. Que ele compila vários de uma vez. Eu prefiro muito mais uma abordagem multimodelos do que uma abordagem que use um modelo só. Um modelo só sempre pode ter algum ponto fora da curva, alguma coisa que seja diferente. Você combina vários indicadores juntos, a resolução tende a ser melhor.
Pra quem ficou curioso, Checkmatey é CHECKMATEY. Se eu não me engano, pesquisa aí que vocês vão achar o site do cara. 3. Uma empresa que tu admira muito, não vale nem a BIPA nem a MicroStrategy. Boa pergunta essa. Bom, tô vendo uma mochila da North Face, eu gosto de marcas de Não vale, pô. É do ecossistema cripto? Pode ser, a gente deixa falar North Face. Não, CleanSpark. CleanSpark? CleanSpark é uma mineradora que começou como uma companhia de eletricidade, de geração, de rede, etc. E eles entenderam que a mineração do Bitcoin tinha um potencial muito grande e eles pivotaram a estratégia. Hoje em dia eles têm uma das operações mais eficientes do mundo em mineração. Acho o trabalho deles fantástico. Legal. Um uso Bitcoin fora pagamento ou montar Bitcoin Treasury Companies. Reserva de valor, como assim? Então, um uso inusitado. Um uso inusitado do Bitcoin? Pô, eu uso ele praticamente só como reserva de valor. Boa pergunta. JPEG de macaco. Excelente. Excelente. Tomei um truque ainda aqui. Tomou. Assim, nada contra quem faça esse uso. Eu, como ex-minerador, fico muito feliz que os VCs que estavam incentivando os JPs de macaco ajudaram a monetizar a mineração de Bitcoin, que estava um momento difícil pra gente. Verdade. É verdade. 5. Um país que tu gostaria muito de morar ou de spawnar nele. A região Costa Rica-Nicarágua. Olha. Altas ondas, vulcões, banhos termais. Nicarágua, inclusive, tem uma região lá, Popoio, que é o lugar que tem mais vento terral por ano. Mano, eu ouvi falar recentemente Não, disso. maravilhoso. Tem um lago atrás da praia, que significa que nunca tem aquela inversão térmica das 9h30, 10 da manhã que o vento vira amaral. Fica terral o dia inteiro. Você poderia explicar isso? Você sabe explicar isso? Por que o vento fica mais terral lá? E tem uma questão assim, a velocidade da... O vento sempre vai do mais frio pro mais quente, é uma coisa assim, né? Eu sempre confundo se é do mais quente pro mais frio, do mais frio pro mais quente, mas a questão é assim, o mar e a terra absorvem calor com velocidades diferentes. Conforme o dia vai amanhecendo, vai ficando cada vez mais quente, rola sempre essa inversão do vento parar de soprar do continente para o mar e inverte. Para quem tá em casa não tá entendendo o que a gente tá falando, tem aquelas imagens de uma onda muito bonita quebrando, que parece que sai um véu dela, um véu de noiva. Isso é um mar ideal para qualquer surfista, que é um mar com vento terral. Isso é uma condição relativamente rara. Na Nicarágua, não. Na Nicarágua é uma condição relativamente constante. Então, assim, se é para pensar o lugar que eu gostaria de morar, assim mesmo, Nicarágua. Mas o país é mais pobre e já é mais árido. A Costa Rica parece muito o nosso litoral de São Paulo, aquela região Camburi, Maresias, Juqueí, sabe? Aquela Mata Atlântica com o costão rochoso, com areia... Na Costa Rica, areia preta, porque é vulcânica, não é a branquinha que nem nós, mas puta lugar bonito, assim. Então, pra mim, essa região Nicarágua, Costa Rica, seria o lugar que eu, sei lá, dá 5 anos o Bitcoin fazendo o que ele tá fazendo, talvez eu esteja lá. Excelente. Um comentário, parece que todo mundo no mercado cripto surfa. Eu fico impressionado. O Felipe surfa, tu surfa, e 2 caras que trabalham com a gente também surfam. É verdade, né? É verdade. Parece pré-requisito. Acho que é viés de seleção. Surfar é prova de trabalho. É verdade. É verdade. Se você não tivesse estudado, se você não trabalhasse com geologia ou com Bitcoin, o que você estaria fazendo hoje em dia? Cara, meu sonho sempre foi jogar bola. Tipo, eu não fiz educação física porque eu pensava que eu queria ganhar dinheiro também. Daí fui pra geologia, não fez muito sentido, né? Não paga tão melhor assim. Mas assim, se eu não tivesse nenhuma preocupação monetária e eu pudesse só escolher o que eu gostaria de fazer, eu gostaria de ser preparador de goleiro. Caralho! Quando no futebol eu sempre fui zagueiro, joguei muito handball minha vida inteira e sempre fui goleiro. Eu acho o treino específico de goleiro uma coisa muito legal de fazer. Também jogava no gol no futebol de campo, mas, sei lá, no handball era muito mais mesmo, assim. Puta, imagina seu trabalho é só ficar dando uns cruzamentos, invertendo umas bolas e ficar chutando bola no ângulo. Da hora. E você participa junto da preleção, você tá lá com os boleiros, você tá com o roupeiro, etc. Você tá no clima e você não tem pressão nenhuma. Seu trabalho é chutar bola no ângulo. Nunca sobra culpa pro preparador de goleiro, Não, né? quem reclama do preparador de goleiro? Tipo, se o goleiro vai ruim, vai o reserva. Ninguém fala, nossa, os 2 goleiros do time são ruins, a culpa é do preparador de goleiro. Não, contrata goleiro melhor, porra. É verdade. E aí seu trabalho é ficar chutando a bola no ângulo, pô. Bom ponto, nunca tinha ouvido essa ideia. Última aqui pra gente encerrar.
uma peça de mídia que tenha sido definidora na tua existência. Pode ter sido um videogame, um filme, um livro. Pode ser 2? Pode, claro. Tá. Eu e meus amigos, desde que a gente tem 13, 14 anos, a gente se reúne pra jogar Super Smash Bros. E Mario Kart. E assim, isso é até hoje. Já tem pessoas casadas, pessoas com filho. A gente sempre tenta se reunir pra jogar Super Smash Bros. E Mario Kart. Assim, poderia citar livros intelectuais, assim, meu livro favorito, etc, etc. Mas se é uma coisa que foi definidora de mídia na minha existência, puta, eu nunca fui do videogame, eu gostava só do Nintendo. Jogava videogame só por causa desses 2 jogos pra jogar com meus amigos. A gente se reúne até hoje, o que eu tenho 36, então 20 e poucos anos depois, pra jogar os mesmos jogos. Hoje em dia é no Nintendo Switch, não é no 64, mas a lógica é a mesma, sabe? Deixa eu matar meu amiguinho jogando um casco, deixa eu estourar ele. E é a mesma coisa. Você jogou o novo que saiu, Mario Kart, ou não? Não, calma, é o novo... Agora, saiu um novo que é mundo aberto, assim. Nossa, não. Caralho. Bizarro. Mundo aberto e Eu Mario não joguei, Kart? não sei o quão mundo aberto que é, mas pelo que eu entendi dá pra tu... Pique GTA, Pique né? GTA, né? Não, pra você ter ideia, numa época que eu morava, na época do doutorado, eu morava numa rap com mais 3 amigos da pós-graduação da USP. Daí a gente tinha uma casa até que legal para uma república de estudantes, a gente tinha uma garagem que a gente não colocava carros e transformou numa sala. E aí a garagem tinha uma parede gigantesca, toda branca. Então a gente jogava Mario Kart e Super Smash Bros. Numa TV assim de 2 pés, 2 metros de altura por 3,5, assim, porque eu tinha comprado um projetor e aí, sei lá, você vai jogar o Smash Bros em 8 pessoas, geralmente fica aquele tamanhinho o boneco. Não, cada boneco é desse tamanho, assim, era, sabe, a tela inteira acontecendo Smash Bros, assim, era maravilhoso. Excelente. Muito bom. Foram 7, né? Foram. Excelente. Onde é que o pessoal te encontra na internet, nas redes e sabe mais sobre a Bipa? Bom, pra conhecer a Bipa, é @usebipa, tanto no YouTube, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Para ver o que eu tô falando, bom, o YouTube da Bipa é onde eu faço os podcasts da Bipa. Fora isso, eu costumo estar muito mais presente no Twitter do que no Instagram. No Instagram eu sempre tento usar e sempre acabo esquecendo, sendo bem sincero. Então no Twitter é @BitcoinExplica. Bitcoin Explica, então. Beleza, e use Bipa. E use Bipa, é. Show de bola. Guiriba, onde é que o pessoal te acha? Alguma mensagem final? Vocês me encontram no GuiribaBRB, Twitter e Instagram. Twitter também tô mais presente. E também na Paradigma, onde eu passo, né, o tempo integralmente lá. Também produzo bastante conteúdo lá. E queria agradecer também o Caio também, que eu aprendi muito hoje contigo. Obrigado demais pela presença aí. Eu sou o Felipe, vocês me encontram em @FelipeTher, Felipeter. Ou vocês me encontram também nos canais da Paradigma, @paradigma.education, no Instagram, no Twitter, no YouTube e onde mais vocês buscarem. Tem episódio no Spotify também. Onde quer que vocês encontrarem conteúdo nosso, deixa um like lá e se inscreve, que vale muito pra gente. Inclusive aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Caio, por ter topado vir aqui hoje. Eu também aprendi bastante coisa. Acho que o papo foi bem proveitoso para quem tá assistindo. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Paradigma Cast. Tchau!